O Fed decidiu cortar os juros em 0,25 ponto, levando a taxa para a faixa entre 3,50% e 3,75% ao ano. Na prática, isso deixa o dinheiro um pouco mais barato nos Estados Unidos. E sempre que isso acontece, o mercado começa a respirar diferente. Mas não foi só o corte que chamou a atenção. O Fed deixou um recado muito claro: não espere uma sequência de novos cortes tão cedo. Eles vão olhar os dados com calma, porque a economia ainda está em um ponto delicado. E é exatamente aqui que entra a parte que mexe com o Bitcoin. Quando os juros caem, mesmo que pouco, o apetite por ativos de risco costuma aumentar. Isso reacende o interesse por cripto, principalmente pelo Bitcoin, que costuma ser o primeiro ativo a sentir o impacto desse tipo de movimento. Ao mesmo tempo, essa postura mais cautelosa do Fed lembra o mercado de que a volatilidade não acabou. Ou seja, o caminho pode ser de oportunidade, mas não será um caminho reto. Por isso, entender como essa decisão muda o comportamento do mercado nas próximas semanas pode ser a diferença entre agir com estratégia ou apenas reagir ao que acontece. Então fica comigo nesse vídeo, porque agora a gente vai destrinchar de forma simples como essa decisão pode influenciar o Bitcoin e o que você precisa observar daqui para frente antes de tomar qualquer decisão. Já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque cada movimento, como o dessa semana, abre oportunidades, e oportunidades só valem para quem está informado no momento certo. Mas, por que a decisão do Fed importa tanto? Se no primeiro momento a gente entendeu o que o Fed fez, agora é hora de entender por que isso mexe tanto com o Bitcoin. O Fed não mexe apenas numa taxa de juros. Quando ele toma uma decisão, como o corte de 0,25 ponto, ele está, na prática, mudando o preço do dinheiro no mundo inteiro. E isso afeta tudo: o custo para emprestar, o ritmo da economia, a confiança dos investidores e, principalmente, o quanto as pessoas estão dispostas a correr risco. Quando o Fed sinaliza que o dinheiro vai circular um pouco mais fácil, como fez hoje, grande parte do mercado começa a olhar diferente para ativos que têm potencial de crescimento. E o Bitcoin sempre entra nessa conversa. Já quando o Fed diz que vai andar devagar, o mercado entende que não é para sair correndo e assumindo riscos sem pensar. Isso mantém a volatilidade no jogo. E por que isso importa tanto para o Bitcoin? Porque ele reage muito rápido ao humor do mercado. Se o dinheiro flui com mais liberdade, o interesse por cripto tende a aumentar. Se o dinheiro aperta, a cautela domina. E o impacto aparece rapidamente no preço. É como se o Fed tivesse a mão na torneira que alimenta o apetite por risco no mundo. Ele abriu um pouco mais, mas deixou claro que não pretende abrir totalmente. E essa combinação, corte pequeno mais sinal de cautela, cria exatamente o cenário em que o Bitcoin costuma oscilar, mas também encontrar espaço para novas tendências. Esse corte deixa o dinheiro um pouco mais barato e a economia um pouco mais solta. E sempre que isso acontece, algo muito claro começa a acontecer nos bastidores. Investidores que estavam mais defensivos começam a olhar com mais atenção para ativos que podem crescer, e o Bitcoin é sempre um dos primeiros da lista. Mas tem um detalhe importante: mesmo cortando os juros, o Fed deixou claro que não vai acelerar esse processo, ou seja, nada de chuva de cortes daqui para frente. Eles abriram a porta, mas não escancararam. E o que isso significa para o Bitcoin agora? Com a liquidez melhorando, mesmo que aos poucos, o mercado cripto tende a ganhar fôlego. É como receber uma lufada de ar em um momento de cansaço. O preço pode não disparar imediatamente, mas esse tipo de sinal costuma marcar o início de novas mudanças de comportamento no mercado. No fim do dia, a lógica é simples e direta. O Fed define o ritmo do dinheiro. O dinheiro define o ritmo das criptomoedas. Quando a torneira abre, mesmo devagar, o mercado cripto sente. Quando fecha, sente também, e rápido. Depois de entender o que o Fed fez essa semana e por que isso importa tanto, vem uma parte essencial dessa história, porque o Bitcoin é sempre o primeiro a reagir. Isso não acontece porque o Bitcoin é frágil, acontece porque ele funciona como um verdadeiro termômetro da confiança global. Quando a economia recebe um sinal positivo, como o corte de juros, ele sente rápido. Quando o sinal é de cautela, ele sente ainda mais rápido. E isso tem motivos muito claros. O Bitcoin nunca dorme. Enquanto os mercados tradicionais fecham à noite, no feriado e no fim de semana, o Bitcoin continua ativo 24 horas por dia, todos os dias. Qualquer notícia, como a decisão do Fed,
vira movimento de preço em questão de minutos. Por isso, quando o Fed anuncia algo, o Bitcoin não espera a abertura do mercado no dia seguinte. Ele já está reagindo. Ele não depende de nenhum governo. O preço do Bitcoin nasce puramente da disputa entre compradores e vendedores do mundo inteiro, sem banco central, sem intervenção, sem manobra estatal. É o mercado em sua forma mais direta. A liquidez é imediata. Com bilhões negociados diariamente, qualquer mudança no humor do mercado vira ação na hora. Se o Fed corta juros, a expectativa de mais liquidez aparece no gráfico quase de imediato. Se o Fed mostra cautela, o reflexo é instantâneo. E é exatamente essa sensibilidade que faz o Bitcoin ser tão observado. Ele reage antes, antecipa tendências e costuma sinalizar movimentos que o mercado de risco só vai perceber dias depois. Depois de entender por que o Bitcoin reage tão rápido às decisões do Fed, chega a hora de olhar para o Ethereum, que também sente o impacto, mas de um jeito diferente e até mais estratégico. Enquanto o Bitcoin costuma ser visto como um porto seguro digital, o Ethereum é como uma grande cidade funcionando 24 horas por dia. É onde acontecem projetos, contratos, aplicativos, empréstimos, negociações, criações digitais e tudo o que a nova economia cripto está construindo. Por isso, quando o Fed corta os juros, como fez hoje, e o mercado começa a enxergar um pouco mais de fôlego, o Ethereum não reage apenas no preço, ele reage no uso real da rede. Mais atividade acontecendo, quando há mais dinheiro circulando e o clima melhora, novos projetos aparecem, mais transações são feitas e mais gente usa o ecossistema do Ethereum no dia a dia. Os aplicativos de finanças descentralizadas ganham vida, com o humor do mercado melhorando, plataformas de empréstimos, trocas, staking e até modelos de renda digital voltam a ficar movimentadas. O staking atrai mais atenção. Como o Ethereum hoje funciona em um sistema onde você pode travar Ethereum e receber renda por isso, muitos investidores, inclusive institucionais, começam a olhar para essa possibilidade com mais carinho quando o mercado está otimista. Por isso, quando o Fed manda o sinal de que pode haver mais liquidez pela frente, o Ethereum geralmente responde rápido. Ele é um ativo híbrido, sensível ao cenário econômico como o Bitcoin, e impulsionado pelo uso real, que cresce quando as pessoas estão mais dispostas a criar, testar e investir em novos projetos. O Ethereum não depende só de sentimento, ele depende de movimento, e quando o mercado se anima, ele mostra isso na prática. Depois de entender como Bitcoin e Ethereum reagem a uma decisão como a de quarta, precisamos olhar para o que acontece logo nos primeiros momentos após o anúncio. E não existe forma melhor de descrever isso do que caos organizado. Assim que o Fed divulgou o corte de 0,25 ponto, o mercado cripto entrou naquele estado típico de adrenalina pura. Tudo começa a se mover ao mesmo tempo. Investidores reagindo, robôs operando, notícias pingando, redes sociais fervendo. É um turbilhão, mas um turbilhão com lógica. A volatilidade dispara. Os preços começam a oscilar muito mais rápido do que o normal. Movimentos fortes para cima e para baixo acontecem em questão de minutos, porque todo mundo tenta se posicionar ao mesmo tempo. A emoção fala alto. Nesse período, as pessoas reagem mais ao impacto da notícia do que ao que ela realmente significa no longo prazo. É aquela mistura de medo com expectativa que movimenta ordens com muita força. E isso aumenta ainda mais o sobe e desce. Pontos importantes do gráfico são pressionados, os preços batem em regiões que muita gente está de olho. É como se compradores e vendedores estivessem disputando o território, cada um tentando empurrar o preço para o seu lado. E aqui vai o resumo mais importante: esse é o momento que mais assusta quem está começando. E o que mais cria oportunidade para quem aprende a ler o movimento. A volatilidade é o preço que o mercado cobra para entregar boas chances. Quem entende isso respira fundo, observa e age com muito mais clareza, enquanto o resto do mercado opera no impulso. O mercado começa a fazer aquilo que realmente importa, interpretar não só o que o Fed fez, mas o que ele pretende fazer daqui para frente. É nesse momento que a narrativa do médio prazo ganha forma. Esse corte de 0,25 ponto trouxe um certo alívio, mas o que realmente mexeu com o mercado foi o recado do Fed. Vamos andar devagar, nada de pressa nos próximos cortes.
E é essa sinalização que começa a direcionar o comportamento do Bitcoin e de todo o seu mercado cripto nas próximas semanas. Se o Fed der sinais mais claros de que pode cortar mais lá na frente, o ambiente fica naturalmente mais favorável para o mercado cripto. Investidores começam a migrar, aos poucos, para ativos com maior potencial de ganho, e isso inclui Bitcoin, Ethereum e muitos outros. Com mais confiança, mais liquidez e mais interesse institucional, os preços tendem a ganhar força de forma mais estruturada, não apenas em saltos rápidos. Se o Fed mostrar que pretende segurar os juros por mais tempo, o ritmo fica mais lento, mas não necessariamente negativo. O mercado entende que terá que ser mais paciente, e o Bitcoin costuma responder com períodos de consolidação, movimentos mais travados e crescimento mais gradual. Não é um cenário de queda, é um cenário de digestão. No fim, tudo se resume a uma coisa simples. O Bitcoin não precisa de euforia, ele precisa de clareza. Quando o mercado entende para onde a política monetária está caminhando, ele ajusta preços, expectativas e estratégias. E com isso, o investidor consegue agir com mais confiança, sem depender do impulso do dia. Depois de entender o impacto imediato e de médio prazo da decisão do Fed, é fundamental dar um passo atrás e olhar para o panorama maior. Porque, no fim das contas, um único anúncio do Fed não muda todo o ciclo do Bitcoin. Ele acelera ou desacelera o caminho, mas não redefine a jornada. O Bitcoin sempre se move em grandes ciclos que duram cerca de 4 anos e são guiados por um ponto central, o halving, o evento que reduz a quantidade de novos Bitcoins que entram no mercado. O halving de 2020 mostrou isso claramente. Depois da redução de oferta naquele ano, o Bitcoin iniciou um ciclo de alta que terminou com o preço chegando próximo a $70 mil em 2021. Não foi por acaso, foi oferta menor combinada com um cenário global que ficou mais favorável. As decisões do Fed entram como um acelerador ou um freio. Quando os juros caem, o mercado ganha fôlego. Quando o Fed sinaliza cautela, a alta continua possível, mas em ritmo mais lento, ou seja, o ciclo segue existindo, mas a velocidade muda. O halving de 2024 reacendeu essa dinâmica. A oferta de novos bitcoins caiu pela metade em abril, criando uma pressão natural de escassez. E quando a escassez se junta a um ambiente econômico que começa a melhorar, mesmo que devagar, o mercado encontra espaço para novos movimentos de alta. Por isso, o que o Fed faz não muda o destino do ciclo, mas muda a intensidade e a velocidade do caminho até lá. Quem entende essa relação não opera no escuro, opera com contexto, direção e estratégia. Depois de entender o que o Fed fez essa semana, como o mercado reagiu e como tudo isso se encaixa no grande ciclo do Bitcoin, vem a pergunta mais importante de todas. E o que eu faço com essa informação agora? A resposta é simples. Não se trata de adivinhar o próximo movimento do gráfico ou tentar acertar exatamente onde está o fundo. Isso não é estratégia. Isso é aposta. E quem aposta no curto prazo vive mais no susto do que no resultado. O que realmente importa é usar essas informações para entender o cenário em que você está investindo. Com contexto, você age com calma. Sem contexto, você reage por impulso. E impulso raramente leva alguém para o lugar certo. Entenda o cenário. A decisão do Fed não é só sobre juros. É sobre expectativas, direção e sinalização. O discurso e as projeções mostram para onde a economia pode caminhar, e isso influencia diretamente o apetite do mercado por risco. Tenha uma estratégia que faça sentido para você. Baseie suas decisões em ciclos, em fundamentos e no tempo que você pretende manter seus investimentos. O que o Fed faz é uma variável, importante, mas não a única, dentro de um plano bem estruturado. E, acima de tudo, mantenha o emocional no lugar. Quando a volatilidade aumenta, é normal sentir medo ou euforia, mas quem consegue manter a calma nos momentos extremos geralmente colhe os melhores resultados lá na frente. Investir com clareza significa entender não apenas o que está acontecendo, mas por que está acontecendo e como isso se conecta com o futuro que você quer construir. A decisão do Fed mostra para onde os grandes investidores estão olhando agora: bancos, fundos, gestores globais. Todo mundo ajusta suas estratégias a partir desse movimento. E se você quer investir com clareza e não no impulso,
precisa acompanhar como cada nova decisão vai encaixando as próximas peças desse tabuleiro macroeconômico: política monetária, ciclos de mercado, inovação tecnológica, adoção institucional. Tudo isso anda junto. E quem entende o contexto, entende o caminho. Então, se você quer continuar acompanhando esse movimento de forma simples, direta e estratégica, siga o canal. Aqui você recebe análises que traduzem o macro e o cripto para a vida real. Ative o sininho, assim você fica por dentro, em tempo real, quando decisões como a de hoje tiverem impacto direto nos seus investimentos. E compartilhe este vídeo, porque quando mais pessoas entendem o mercado, menos gente investe no escuro. A gente continua essa conversa no próximo episódio. Até lá, mantenha-se informado, mantenha-se estratégico. E lembre-se, no mercado cripto, quem tem contexto tem vantagem.